grande prazer nos reunirmos esta manhã com uma temperatura mais agradável do que nos últimos dias. Eu fiquei imaginando aquele calorão e nós aqui de paletó e tal, tendo que ir e vir aqui, não seria fácil com uma temperatura de 35 graus. Hoje está um dia mais tranquilo, eu acho que é um bom sinal. Presidente Josué Gomes, muito obrigado pela presença. É uma honra, é um prazer e é uma alegria tê-lo aqui conosco. Tatiana, igualmente. Celso, não preciso nem dizer, está em casa, é o presidente do Conselho de Curadores da Fundação Fernando Henrique Cardoso, por designação do presidente Fernando Henrique, aprovação unânime do Conselho e apoio entusiasmado de todos aqui que trabalhamos. Sem maiores delongas, é quase desnecessário apresentar os dois palestrantes. Apenas alguns comentários. Soube ontem, Tatiana, que Celso a conhece há bastante tempo e foi examinador ou leitor da sua tese, fez muitos elogios à tese. De fato, você tem uma trajetória extraordinária. O ministro Furlan aqui dizia: conheci essa menina ainda criança e tal, veja onde chegou, né? Veja onde chegou, né? Bom, o presidente Josué Gomes tem também uma trajetória empresarial e pública notável. A título pessoal, queria manifestar aqui a satisfação de vê-lo à frente da Fiesp. Acho que é um avanço que traz, enfim, otimismo para quem acompanha a agenda do país. É exatamente sobre isso que nós falaremos aqui, especificamente sobre os desafios que o processo as mudanças, em geral, que ocorrem hoje no mundo, podem ser sintetizadas na descarbonização e na digitalização da economia e da sociedade, que desafios que esses processos colocam para a indústria brasileira. Falando em indústria brasileira, queria começar passando a palavra para o professor Celso Laffer, que fará a abertura dessa nossa... Falar trabalhos é um pouco pesado, diria, dessa nossa conversa. Depois, Tatiana, será a sua vez, por 15 minutos, e aí, Josué, a palavra é sua até a infinidade, digamos assim. Muito bem, agradecendo também os nossos patrocinadores, cujas logomarcas deveriam estar expostas aqui, em algum momento estarão. Passo a palavra para você, Celso. Pronto, apareceram. Bom, olha, eu também queria cumprimentar a todos, reiterar, evidentemente, que é uma satisfação realizar essa discussão aqui. E como ele me passou a palavra, pensando que eu começaria da maneira que eu vou começar, eu não vou desapontar ninguém e dizer que eu desejo preliminarmente destacar a importância e o valor do setor industrial na matriz econômica do Brasil. Quer dizer, no meu entender, não só por experiência, mas também por convicção, a indústria é um valor a ser preservado dentro da estrutura produtiva do Brasil. Agora, é claro que eu tenho perfeitamente a consciência de que a sustentabilidade do setor exige, no momento atual, que nós tenhamos condições de enfrentar os múltiplos desafios com os quais nós nos confrontamos. Isto inclui, evidentemente, o componente das tensões geopolíticas internacionais e as suas múltiplas dimensões que afetam a governança da economia mundial e das suas normas, e da previsibilidade das suas normas, tema que a Tatiana conhece muito bem e já foi objeto da tese dela, que eu tive o prazer de discutir quando ela a defendeu. E, naturalmente, no âmbito dessas tensões, também existe o novo. Existe o novo da era digital e existe o novo da inteligência artificial, que afetará
enfim, a dinâmica da economia do mundo, não? E dos desafios que isto envolve do ponto de vista de regulação da inteligência artificial, sem esquecer que esta regulação é algo em andamento, há uma tendência europeia para regulá-la, há uma tendência americana para ver quanto regula, quanto não regula, e há, naturalmente, enfim, a visão chinesa, onde a regulação está voltada também para o controle sobre a sociedade dentro das características do regime político. É claro que também um componente fundamental deste desafio que nós temos pela frente é o tema da agenda da pesquisa, da inovação como um fator crítico de competitividade, não? Com o Pedro, à luz da experiência nossa na FAPESP, ficou muito claro que um componente fundamental está ligado a como é que eu insiro nas condições de competitividade o fator inovação. É algo também na qual eu me baseio à luz da minha própria experiência no setor de celulose e papel. Por isso, eu creio que temos hoje uma oportunidade para discutir esses assuntos. E eu queria também, aí, muito especialmente, saudar o presidente da Fiesp, o Josué, que representa uma visão moderna, contemporânea e à altura dos desafios que o setor industrial enfrenta, não? É alguém que tem consciência dos problemas, tem noção do que pode ser feito e, sobretudo, tem a visão de futuro da relevância de que só nós soubermos desatar uma parte desses nós asseguraremos para o setor e, por tabela, para o país, um horizonte muito significativo. E, naturalmente, também aí é com muito carinho que eu aproveito para saudar a Tatiana. Não, como já foi mencionado, ela hoje ocupa um cargo importante no MIDIC, ela está testando os seus múltiplos conhecimentos numa nova situação. Furlan e eu, que passamos pelo MIDIC, sabemos o que isto representa. Eu tive, como mencionamos, o prazer de participar da banca de doutorado dela. Ela publicou um excelente livro que eu prefaciei, onde ela justamente discutia o tema multilateralismo, regionalismo na organização da economia mundial, com uma grande virtude que eu quero, em conclusão, destacar, que é uma abordagem multidisciplinar, não? A percepção de que não basta o domínio da economia, não basta o domínio da diplomacia, não basta o domínio da teoria política. Você precisa fazer uma interação transdisciplinar para poder captar o sentido de direção das coisas. E, dito isto, vamos ouvir a Tatiana, que vocês vão estar se assegurando de que todos os elogios feitos a ela se traduzirão em uma exposição de grande qualidade. Bom dia a todos. Eu agradeço a generosidade da acolhida aqui. Enfim, realmente me sinto muito honrada realmente com as referências elogiosas. É um prazer. Muito obrigada, Sérgio, pelo convite. O professor Celso Laffer, por quem eu tenho uma grande admiração. Josué, né? Ele nunca nos deixou chamar de doutor Josué. Josué, presidente da Fiesp, tive a honra de integrar a sua equipe. Realmente foi uma experiência em que eu aprendi muito. Gostaria de fazer uma referência também ao ex-ministro Furlan. Quando eu entrei no ministério, tive também a alegria de fazer parte do seu gabinete. Então, realmente, fico muito contente, né, de estar aqui hoje e para tratar de temas que são muito desafiadores, né? E eu gostaria de começar um pouco uma reflexão sobre o contexto internacional,
porque isso enfim, é necessário para que a gente pense na situação da indústria hoje e pense em política de comércio exterior, né? Eu me ocupo de comércio exterior no MIDIC, a relação entre indústria e comércio exterior é evidentemente muito forte para que a gente possa pensar qual é a política de comércio exterior que faz sentido hoje também para a indústria. A gente precisa entender o cenário internacional do momento. E realmente é um cenário muito distinto daquele que prevaleceu nos anos 90 e eu diria até 2008, 2009, com a crise financeira internacional. Eu acho que a partir daí, ao fim desse período de hiperglobalização, ao retorno da geopolítica ao debate internacional, enfim, ao retorno do nacionalismo econômico em muitas partes do mundo, há mais reticência sobre interdependência econômica, e isso, enfim, afeta a política industrial, né? Isso faz com que vários países retomem política industrial, retomem a discussão sobre setores estratégicos para a economia, repensem a interdependência econômica, repensem o grau de exposição a determinados mercados, a insumos estratégicos, há uma expansão do conceito de segurança nacional. O retorno do conceito de segurança nacional à pauta econômica é algo que marca os nossos tempos, não é, professor? E isso tem repercussão, de novo, em política industrial, política comercial. Hoje, segurança econômica é segurança nacional, fala-se cada vez mais em segurança energética, segurança climática, segurança alimentar, etc. Isso tudo enfim, é algo importante quando a gente pensa no cenário externo. Ainda sobre mudanças no ambiente externo, eu gostaria de destacar a crescente rivalidade entre China e Estados Unidos como algo que marca, né, de maneira muito significativa o nosso momento. Ou seja, a percepção da China como uma ameaça nos Estados Unidos é algo que, enfim, muda a percepção dos americanos a respeito de política comercial, a respeito da importância de política industrial. Há expectativas frustradas em relação ao ingresso da China na OMC por parte dos americanos, e há discursos muito interessantes do Clinton, sobretudo, que sinalizavam a expectativa de que, ao ingressar na OMC, a China se transformaria numa outra coisa, né? Ou seja, que a abertura econômica faria com que houvesse uma mudança no regime político chinês, o que evidentemente não aconteceu. E aí, aos poucos, o que nós vemos é a política do engajamento construtivo, que marcou a relação China e Estados Unidos por várias décadas, ou seja, a visão de que, ao trazer a China para o sistema internacional arquitetado pelos americanos, a China convergiria gradualmente para o modelo ocidental, o que não aconteceu, e aí nós vimos, enfim, isso eclodir de uma maneira muito evidente, a guerra comercial, enfim, entre China e Estados Unidos. Isso foi um choque de realidade para o sistema multilateral de comércio, para a OMC. Afinal de contas, a gente está falando do que é a primeira economia mundial, a segunda economia mundial, a primeira potência comercial, a segunda potência comercial, claramente atuando em desrespeito, né, às regras que foram, enfim, acordadas por todos. A China pagou um bilhete caro para entrar na organização, implementou uma série de reformas, mas, afinal de contas, não se tornou o que alguns esperavam que a China fosse se tornar. Ao contrário, né? Há uma frase do Trump no final de um fórum econômico mundial em que ele diz a China não seria o que é hoje se não fosse a OMC. A OMC foi esse veículo que catapultou a China para a posição que ela ocupa hoje. E isso tudo tem grandes repercussões para a ordem econômica internacional, para o comércio internacional, para a política industrial e para o Brasil. Essa visão de que segurança econômica e segurança nacional é algo que, enfim, muda a maneira como se vê comércio. O comércio passa a ser visto cada vez mais como um fator de risco e menos como um fator gerador de oportunidades, e isso é muito delicado, né? Isso tem muitas repercussões para a política comercial brasileira, e nós falávamos há pouco aqui, enfim, qual é a política comercial que faz sentido não só à luz das circunstâncias externas, mas também à luz da realidade brasileira, né? A realidade brasileira, eu vejo aqui o Pedro Passos, justamente falávamos sobre isso. Enfim, 2008, 2009, a crise econômica, a crise financeira internacional é um marco muito importante nessa virada do cenário externo. Depois, 2016, com o Brexit e a eleição de Trump nos Estados Unidos, e depois o duplo choque, né, da pandemia e da guerra, que trazem a questão da vulnerabilidade econômica de uma maneira muito clara para, enfim, tomadores de decisão mundo afora, para a percepção pública
mundo afora. Tudo aquilo que era visto como um grande benefício da globalização, a fragmentação de cadeias de valor, a possibilidade de se comprar mais barato, de quem produzia de maneira mais eficiente, cedeu espaço para preocupações associadas à resiliência de cadeias de valor, enfim, a exposição excessiva a determinados mercados, a determinados produtos, ou seja, os riscos realmente passaram a ocupar mais atenção de todos. A China, pré-pandemia, exportava 48% de tudo que era, enfim, que se considera equipamento de proteção individual, máscaras, luvas, etc. E durante a pandemia, quando as pessoas se deram conta disso, realmente passaram a repensar determinados conceitos, né? Eu acho que esse é o pano de fundo, e eu acrescentaria aí também a clareza muito maior a respeito da emergência climática, né? Isso afeta também a política industrial, política comercial, mundo afora, e, enfim, traz repercussões também para o Brasil, mas também traz grandes oportunidades para o nosso país. Enfim, gostaria de refletir um pouquinho sobre o que isso tudo significa para a agenda comercial, para a agenda de política industrial, para a retomada, né, da atividade industrial no Brasil. Nós vivemos hoje um momento importante de reestabelecimento do Ministério da Indústria, né? E um Ministério da Indústria liderado pelo vice-presidente da República, o que é um sinal muito claro da importância que se atribui a essa agenda. Fala-se muito da neoindustrialização, que não pode ser um retorno ao passado, é um esforço para transformação industrial, olhando para o futuro, a partir de sustentabilidade, de transformação digital, e o que eu digo, enfim, é também de integração do Brasil à economia global de maneira competitiva, né? Ou seja, a neoindustrialização não pode ser um fator que contribua para o isolamento do país. É necessário que a gente pense a indústria competitiva e sustentável ao longo do tempo, no sentido de que um esforço em prol da competitividade industrial persista, né? Não seja algo, digamos, que se construa a partir de bases artificiais que não possam ser mantidas ao longo do tempo. E, para isso, a inserção na economia global é importante. Essa é uma agenda que a gente toca no Ministério do Desenvolvimento, e que, claro, não está descolada da realidade, né, do mundo em que nós vivemos. Esse cenário internacional traz alguns riscos para o Brasil. Vejam que nós temos, neste momento, o enfraquecimento da OMC, para começar, né? Há uma corrida por subsídios mundo afora, né? E isso, eu sinto que há um entusiasmo de alguns com esse ponto, né? O fato de que, enfim, há a retomada da participação do Estado na economia, o que sem dúvida é positivo, mas precisa ser feito da maneira correta. E esse é o ponto que eu acho que às vezes é subestimado por alguns, o fato de que outros países com condições muito maiores de subsidiar a sua produção estão fazendo com gosto, né, com convicção, faz com que a competição internacional hoje se dê de uma maneira que não é exatamente enfim, concebida no momento em que as regras valiam, né? Então, quando a gente pensa nos Estados Unidos, a combinação de investimentos em infraestrutura, mais CHIPS Act, mais Inflation Reduction Act, mais mudança de política comercial, ou seja, não é trivial. Quando a gente pensa a China, né, que, enfim, é a potência econômica e que tem uma participação do Estado na economia da maneira como tem, ou seja, qual é o papel do Brasil nesse contexto? O que os americanos dizem, professor, é que, na verdade, as regras da OMC, como o senhor sabe, não foram concebidas para um país do tamanho da economia chinesa, que ocupa a posição no comércio que ocupa, né, com a participação no Estado que é diferente, né, a atuação do Estado na economia é diferente de outros países. Então, há um ambiente internacional marcado por mais intervenção, e isso afeta a concorrência no Brasil, e afeta também a nossa capacidade de ocupar mercados e, enfim, a situação da região. A Fiesp fez um estudo recente sobre isso, mostrando como o Brasil tem perdido espaço na nossa própria vizinhança, o que tem a ver, enfim, com a perda de competitividade da indústria brasileira de maneira geral, mas no caso da China também com, enfim, uma atuação mais forte do Estado
inclusive em temas como financiamento para viabilizar exportações chinesas. Há oportunidades também, né? Há oportunidades também, eu diria que, e aí eu termino aqui meus comentários iniciais, oportunidades associadas a 2 aspectos. Primeiro, a agenda de sustentabilidade. Eu acho que o Brasil tem condições de aproveitar a agenda de sustentabilidade, de se posicionar no exterior a partir dos atributos de sustentabilidade da economia brasileira, nossa capacidade de produzir com uma pegada de carbono menor do que nossos concorrentes é algo que precisa ser valorizado no exterior, e isso se faz a partir de uma atuação eficiente do Estado em colaboração com o setor privado. Há 2 aspectos, né, desse reposicionamento do Brasil no exterior a partir dessa agenda da sustentabilidade. Isso tem a ver com uma mudança de política ambiental, ou seja, a partir de resultados concretos de combate ao desmatamento, que já tem ocorrido, mas aí depois um esforço de reposicionamento do país a partir dessas bases concretas de resultados no combate ao desmatamento, que respondem por cerca de 50% das nossas emissões. Hoje o Brasil está, de certa forma, na defensiva na agenda ambiental, no plano externo. Nós somos na agenda ambiental comercial, ou seja, o Brasil é objeto de medidas restritivas do ponto de vista comercial, adotadas a partir do argumento ambiental. E nós estamos vendo isso na União Europeia de uma maneira muito clara, não apenas com a legislação de desmatamento, mas também com taxa de carbono na fronteira. Mas é importante que nós, enfim, tratemos, enderecemos essas questões e, ao mesmo tempo, possamos estimular, fomentar uma discussão, um debate internacional a respeito de parâmetros, né, para adoção de medidas comerciais com impacto, medidas ambientais com impacto comercial, enfim. Ou seja, há maneiras de fazer com que comércio e meio ambiente se apoiem mutuamente, e no Brasil, o G20 no ano que vem, o BRICS, né, a liderança do Brasil nos BRICS em 2025, COP30, etc., posicionam o Brasil muito favoravelmente para influenciar o debate global a respeito da relação entre comércio e sustentabilidade, e essa é a nossa visão para esses foros internacionais, especialmente para o G20 no ano que vem. Ou seja, deve haver parâmetros internacionais mutuamente acordados que valorizem os atributos de sustentabilidade da economia brasileira. Isso pode ser muito importante para a indústria. E o segundo aspecto de oportunidades a que eu me refiro tem a ver com essa discussão sobre mudanças em cadeias de valor, né? Em função desse cenário externo que eu descrevi, enfim, algumas indústrias, depende do setor, em menor ou maior grau, buscam diversificar fornecedores, buscam diversificar destinos de investimento, buscam favorecer o comércio intrarregional, buscam trazer a produção para mais perto de casa, enfim. A gente pode discutir em que grau isso acontece de verdade, pode ser só o começo de uma tendência que se acelera, pode ser só, enfim, uma narrativa que, no fim das contas, não se traduz em mudanças efetivas, traduz em mudanças... Enfim, de toda maneira, a discussão sobre oportunidades associadas a mudanças em cadeias de valor nos força uma reflexão a respeito do que o país pode fazer para, de fato, se posicionar como destino de investimentos estrangeiros e como fornecedor para aquelas empresas que buscam diversificar os seus provedores, né? Como eu mencionei, em alguns setores há notícias de que isso se verifica, evidentemente setores mais associados a temas estratégicos, temas sensíveis, etc. Enfim, eu acho que é uma oportunidade para o Brasil fazer o seu dever de casa, né? Ou seja, é um incentivo a mais para que nós possamos melhorar o ambiente de negócios no Brasil, enfim, avançar com reforma tributária, arcabouço fiscal, o que leva à redução de taxa de juros, enfim, favorece o investimento no Brasil de maneira geral, mas também nos força a pensar sobre políticas setoriais, ou seja, que políticas setoriais fazem sentido para que o Brasil aproveite essas oportunidades, como utilizar corretamente, né? Me preocupa muito a calibragem
calibragem, a sintonia fina dos instrumentos à disposição em matéria de política comercial, política industrial, ou seja, nós somos um país que tem restrições fiscais que são conhecidas, qual é a política industrial que faz sentido para o Brasil, qual a política comercial que faz sentido para o Brasil, à luz das restrições que nós temos, mas também das oportunidades, né? Como acertar a calibragem, a sintonia fina e fazer bom momento, fazer boa oportunidade, bom proveito dessas duas oportunidades, tanto no que diz respeito à transição ecológica, quanto no que diz respeito a essas mudanças geopolíticas que geram deslocamentos na produção e no comércio internacional. Então, eu paro por aqui e agradeço a oportunidade. Obrigada. Tatiana, você para por aqui, mas voltaremos a pontos que você mencionou nessa sua intervenção inicial. No momento que iniciamos aqui um debate, as pessoas poderão fazer perguntas, enfim, as instruções acho que estão bem expostas ali na tela. Josué, a palavra agora é sua. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer enormemente ao Sérgio Fausto e ao ministro Celso Laffer pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Na verdade, é uma enorme honra de estar no Instituto Fernando Henrique discutindo um tema tão importante. Quero cumprimentar a todos, nas pessoas da Marta Lívia, que preside um dos conselhos superiores da Fiesp, o meu querido companheiro Furlan, grande amigo de longa data, Pedro Passos, também amigo de longa data, e ao Legman, que é também um grande companheiro e amigo. Eu não tenho, certamente, o brilhantismo que o ministro Celso Laffer me atribuiu, viu, ministro? Eu quero dizer que nós somos, obviamente, da indústria e, portanto, tendemos a ser práticos, né? A indústria é importante e eu acho que a melhor frase que denota a importância da indústria é de um dos pioneiros criadores da Fiesp, Roberto Simonsen, quando cunhou a frase, a expressão, a civilização da indústria, né? No Dia da Indústria, 25 de maio, eu fiz uma referência a isso quando disse que, infelizmente, no mundo ocidental, a desindustrialização, que talvez tenha sido rápida demais e provocada por um extremo do liberalismo econômico que viu na oportunidade de transferência de produção industrial para os países asiáticos, com custos mais baixos, uma oportunidade de ganhar eficiência econômica, ela levou a uma perda do tecido social e talvez do mais importante parte da sociedade, que é a classe média, que de certa maneira sustenta os valores democráticos dos países ocidentais. E que, de fato, a indústria tem este poder de, ao espraiar o seu crescimento, o seu desenvolvimento, ao oferecer, em média, salários melhores, ao promover o maior investimento em pesquisa e desenvolvimento, ao recolher a maior parte dos impostos recolhidos no país, de sustentar uma classe média fundamental para uma nação que defende os valores que eu acho que a nossa defende, os valores da democracia, da liberdade, não é, do desenvolvimento equilibrado, com justiça social. E, infelizmente, os países ocidentais, eu acho que se deram conta, ainda que tardiamente, de que perderam indústria muito rapidamente. Tem essa narrativa de que os países, quando crescem a sua renda, tendem a ter uma indústria com participação do PIB menor do que tiveram no passado. É verdade, não é? Mas a gente não pode admitir que um país com renda baixa como o nosso, $8.000 per capita, $9.000 per capita, esteja enquadrado na mesma condição de um país como os Estados Unidos da América, como países europeus, que tiveram, sim, uma redução da participação relativa da indústria no PIB, mas tiveram quando alcançaram rendas muito mais altas do que a nossa, não é? Então, é claro que houve uma desindustrialização precoce no nosso país, não é? E é claro que ela trouxe impactos muito profundos na economia nacional e na taxa de crescimento do país nos últimos 30 anos, não é? O Brasil está, de certa maneira, estagnado nos últimos 30 anos, com alguns momentos de crescimento, crescendo muito menos do que a média do mundo,
Até porque, se tivéssemos crescido nos últimos 30 anos a média que o mundo cresceu, e eu não falo a média dos países em desenvolvimento, a média do mundo, nós teríamos hoje uma renda per capita maior que a de Portugal, ou seja, 23 mil dólares, né? E não os 8, 9 mil dólares. Precisamos recuperar o dinamismo da indústria. Também é verdade que a indústria perdeu produtividade e, portanto, os catedráticos que dizem que a indústria hoje tem baixa produtividade estão certos, né? A indústria já teve, a indústria de transformação, que hoje representa cerca de 11% do PIB, já representou cerca de 27% do PIB, ela já teve uma produtividade de 56% da produtividade da indústria norte-americana e hoje está a menos de 25%. Alguns atribuem a malformação da mão de obra. É um problema, sem dúvida. Nós podemos melhorar a qualificação da nossa mão de obra. Eu acho que as instituições de ensino como o Senai se esforçam nesse trabalho todo dia e tem muito trabalho prestado na formação de mão de obra. Mas ainda, obviamente, é uma deficiência nacional e podemos melhorar. Mas 70% deste gap de produtividade que existe entre a indústria brasileira e a indústria norte-americana, né, é fruto de baixo investimento, de baixa formação bruta de capital. E por quê? Porque a indústria, obviamente, teve ao longo desses últimos 30 anos perda de rentabilidade. Perda de rentabilidade em função de uma tributação cada vez mais alta, né? Hoje a indústria recolhe 30% do total de tributos no Brasil, tendo 11% de participação no PIB, eu sempre fazendo referência à indústria de transformação, né? 46% do valor agregado da indústria é recolhido sob a forma de impostos, né? E, em segundo lugar, os juros no Brasil, e aqui eu não vou tentar explicar as razões dos juros altos no Brasil, ainda que recentemente um artigo do senador José Serra faz uma análise interessante e algumas perguntas que eu acho que a sociedade brasileira tem que endereçar, né? Por que que, em tese, a taxa de juros real de equilíbrio no Brasil é tão mais alta do que o de outros países, muitas vezes em situações macroeconômicas piores do que a nossa? E por que nós praticamos, em geral, juros acima da taxa real de equilíbrio? Agora mesmo, se admitirmos que a taxa de juros real de equilíbrio no Brasil é 4,5%, e há controvérsia se ela realmente é isso, agora mesmo nós estamos praticando uma taxa de juros de quase o dobro desta taxa de juros real de equilíbrio. E, obviamente, a combinação de custo de capital alto com tributação alta reduziu a capacidade de investimento da indústria em relação às indústrias de outros países e, obviamente, foi abrindo esse gap de produtividade. E se não consertarmos esse gap de produtividade, dificilmente nós teremos uma indústria que reverta esta redução de participação no PIB. E eu acredito que sem uma indústria de transformação pujante que volte a crescer e que sirva de locomotiva do crescimento nacional, dificilmente nós teremos um país que crescerá às taxas altas, absolutamente necessárias, inclusive para resolvermos os problemas sociais. Mas isso tudo, eu acho que a Tatiana, com brilhantismo, e o próprio ministro Celso Laffer, nas suas breves palavras introdutórias, já falou. Eu queria falar um pouco de futuro. E aí trazer alguma coisa que eu acho que é importante para que vocês ouçam, porque me dá um otimismo. E eu posso dizer disso porque participei de um encontro que promovemos em Nova York, agora recentemente, no dia 17, por ocasião da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 19, né, um encontro em que o Brasil pôde contar com uma participação muito rica, porque estavam presentes o presidente Lula, o presidente Pacheco, o presidente Lira e vários ministros de Estado, além do presidente Bruno Dantas, de um dos órgãos de controle mais importantes no Brasil, e alguns ministros de tribunais superiores.
E neste encontro, com 21 dos maiores investidores do mundo e CEOs globais de empresas como BlackRock, Brookfield, que está no Brasil já há mais de 100 anos, Apollo, Mubadala, o Fundo Soberano da Arábia Saudita, Fundação Milken e outros, o que nós vimos é um interesse muito forte pelo Brasil. E o Brasil, neste cenário, nesse contexto internacional a que fez referência o Celso Laffer, a que fez referência a Tatiana, aliás, o brilhantismo da palestra da Tatiana me levou a ficar um pouco com uma certa indignação com o nosso querido vice-presidente Alckmin de ter nos tomado ela na Fiesp, né? Mas o Brasil está bem, está com a Tatiana, então ela está prestando um grande serviço ao Brasil. Mas a oportunidade nossa hoje, nesse reposicionamento das cadeias globais de valor, que eu acho que é uma realidade, o México está se aproveitando disso fortemente, os anúncios de investimentos no México são enormes, a Índia está se aproveitando disso fortemente, mas o Brasil tem, de fato, um diferencial que eu acho que está estampado nos olhos e nas perguntas e no diálogo de 2 horas com esses investidores, numa mesa relativamente pequena, não é? Éramos 21 mais 5 pessoas, ou seja, éramos 26 pessoas ao todo durante 2 horas, que é, de fato, o Brasil ser parte da solução do mundo em dois dos maiores desafios que se apresentam para o mundo no momento. Em primeiro lugar, as mudanças climáticas e a necessária transição energética, e, em segundo lugar, a questão da segurança alimentar. O Brasil dispõe de uma insolação que produz uma fotossíntese que dá inveja a todos os outros países do mundo, talvez seja o único país do mundo capaz de produzir quase 3 safras no mesmo território, certamente 2, não é? Com grande produtividade e crescente produtividade, e tem água, né? Grande parte das nossas exportações de grãos, na verdade, é a exportação de água que temos em abundância, principalmente se cuidarmos do nosso meio ambiente da Amazônia. E temos um potencial de geração de energia limpa que mal está ainda aproveitado. Não só em função da biomassa, né, que já é uma realidade, mas que pode se tornar uma realidade ainda maior, mas também em função da energia solar, da energia eólica, que já alcança custos que eram inimagináveis. Hoje, os leilões de energia eólica e solar estão saindo por menos de $20 por megawatt-hora, quando há 10 anos atrás, quando começaram, eram mais de $50 por megawatt-hora, e tem uma tendência rápida de chegarem a $10 por megawatt-hora. Agora, se é verdade que o Brasil tem todo esse potencial, também é verdade que nós temos, na América Latina como um todo e no Brasil também, nos especializado nas últimas décadas em perder grandes oportunidades, né? E, infelizmente, os nossos vizinhos conseguiram ter a proeza de se complicarem ainda mais do que nosso próprio país, o que, do ponto de vista relativo, faz com que o Brasil se sinta bem, quando comparado com os nossos vizinhos, e nenhuma crítica específica a nenhuma nação, né? Mas que é um problema, porque as oportunidades existem, mas elas se vão, é uma janela que passa, e se deixarmos passar essa oportunidade, não sabemos qual será a próxima, e se o Brasil estará em tão boas condições como está agora para aproveitarmos estas oportunidades que o mundo coloca para nós, não é? O Brasil como parte da solução dos grandes desafios globais do momento. A questão climática, que é real e que afeta principalmente as populações mais vulneráveis e vai afetar de maneira cada vez maior, né? E a questão da segurança alimentar. E eu acho que esse é o debate que nós
temos que travar. Como o Brasil deve aproveitar as oportunidades que existem, a vontade gigantesca de investidores de investirem no Brasil. E o evento foi muito vitorioso por uma razão. Ele transmitiu uma imagem que talvez o Brasil, aqui, por todas as questões políticas, e às vezes alguma negociação política mais acirrada, mas o Brasil, lá em Nova York, ele transmitiu uma imagem que trouxe uma ponta de inveja aos americanos que estavam sentados na mesa, que é a união do poder executivo, do poder legislativo, dos órgãos de controle, do judiciário, em torno de uma agenda mínima comum para o Brasil. Não é? Aliás, alguns dos investidores citaram, é inimaginável nós termos uma cena do Biden com o McCarthy e com o Schumer sentados numa mesma mesa discutindo temas desta natureza. Não é? Se nós soubermos aproveitar esta imagem, esta união, em torno de agendas que sejam comuns e que sejam boas para o país, e não desperdiçarmos as oportunidades de atrairmos capital, tratando bem os empreendedores, né? Infelizmente, a necessidade de equilíbrio fiscal e a busca de aumento de arrecadação para se buscar o equilíbrio fiscal, já que eventualmente existam restrições de corte de gastos, levam à preocupação de o Brasil estar, ao invés de atraindo investidores, atraindo empreendedores, atraindo investimentos nacionais e internacionais, possa estar afugentando esses investidores num clima em que a empresa não é vista como parceira no desenvolvimento, mas muitas vezes tratada com uma certa crítica, como se ela quisesse apenas levar vantagem. Eu acho que é esse o grande tema que o Brasil, como sociedade, deve debater e também debater o aspecto de, aproveitando essa oportunidade, agregar valor às nossas produções locais. É fantástico que o Brasil esteja já exportando lítio, e aí é o meu estado de Minas Gerais, numa das regiões mais pobres do Brasil, que é o Vale do Jequitinhonha, que está recebendo inúmeros investimentos na exportação de lítio. Quando as maiores reservas na América do Sul estão na Argentina e na Bolívia, e por razões locais, elas não oferecem segurança aos investidores para que as suas minas estejam sendo exploradas como as brasileiras estão, que têm talvez uma reserva menor do que a desses outros dois países. Mas é muito melhor se nós, ao invés de estarmos exportando lítio, estivéssemos exportando veículos elétricos, não é? Os BEVs, e não apenas o lítio. Então, da mesma forma, eu não sou contra que nós exportemos a soja, mas, obviamente, o ideal é que a gente exporte algum valor agregado adicional, não é? E eu não gostaria que o Brasil exportasse hidrogênio verde. Eu prefiro fazer com que o hidrogênio verde seja usado na industrialização de produtos sustentáveis, estes sim, que possam ser exportados. Então, são os dois pontos que eu gostaria aqui de colocar como temas para o debate, e mais uma vez agradecer ao convite generoso do Sérgio Fausto, do ministro Celso Laffer, e a oportunidade de estar aqui com vocês trocando essa ideia. Por último, já que eu sei que haverá uma provocação de uma pergunta sobre impostos de importação, eu só gostaria de dizer que a Fiesp concorda que o Brasil precisa rever a nossa estrutura de impostos de importação. O Brasil precisa rever a escalada tarifária. A Fiesp está tentando colaborar com o governo federal na revisão desta escalada, inclusive com o seguinte espírito: às vezes a tarifa de importação publicada ela não é realmente
a tarifa praticada, porque nós temos inúmeras perfurações e IEX. Então, a tarifa média realmente praticada, muitas vezes, é muito abaixo da tarifa anunciada. E isso não nos serve de nada, só para sermos taxados de um país protecionista e muitas vezes as pessoas, sem se aprofundarem corretamente na estrutura tarifária brasileira, às vezes até brasileiros muito preparados, falam que o Brasil é protegido, que a indústria brasileira é protegida, quando muitas vezes não é protegida, quanto se faz crer a partir da tarifa publicada, porque ninguém faz a conta real da tarifa média realmente praticada. Então, nós da Fiesp somos a favor de uma revisão da escalada tarifária brasileira e, inclusive, que as tarifas brasileiras sejam, de fato, colocadas num patamar que representem as reais tarifas praticadas, o que já significaria um corte de todas as tarifas de maneira sensível, não é? Eu vou dar um exemplo na indústria de bens de capital. A tarifa média da indústria de bens de capital publicada é 16, mas a tarifa média praticada é em torno de 8, metade, um pouco abaixo de 8, pelo que o próprio número da ABIMAQ fala. Mas uma indústria, como a indústria de bens de capital, ela precisa de aço, ela precisa de plásticos para poder produzir. Se ela tem uma tarifa de 7,7%, 8%, e as suas matérias-primas têm uma tarifa mais alta, é difícil que ela possa competir, não é? Então, essa revisão da escalada tarifária eu acho que é fundamental. Então, já respondo ao nosso brilhante Edmar Baixa, que gostaria que a pergunta fosse feita, ministro Celso, porque, de fato, nós somos a favor de uma revisão da escalada tarifária. Eu acho que o governo está imbuído desse propósito. É óbvio que os dados precisam ser melhor abertos para que a gente possa trabalhar nos números, mas eu acho que é um caminho também para a indústria brasileira se integrar mais às cadeias globais de valor e se tornar mais produtiva. Muito obrigado. Nós temos, além das pessoas que estão aqui, há mais de 100 pessoas nos assistindo. Portanto, comportemo-nos. Mas esse é um fato muito bom. A gente transmite pelo YouTube. Várias perguntas já chegaram. Há aqueles que, gozando de privilégios exorbitantes, como o Edmar Baixa, me mandam um e-mail ontem dizendo não vou poder ir, nem vou poder assistir, mas provoca lá o Josué com o negócio das tarifas e tal. E eu, como não sou besta, falei, deixa eu contar essa história antes para ele, para não fazer essa provocação de público, seria uma desfeita, uma coisa absolutamente inaceitável. Então, cumprida esta etapa, eu começo aqui, para a gente abrir as perguntas, há várias aqui feitas, mas eu vou abusar da minha prerrogativa de fazer uma pergunta que, na verdade, vai na esteira de uma pergunta que nos foi feita por uma pessoa que se identificou como PROEX, né, que, pelo menos no meu tempo de governo, era um programa de estímulo às exportações. Então, eu não sei, deve ser, não sei se é uma pessoa física, jurídica, mas a pergunta é boa. E a pergunta é para você, Tatiana. Quais são as medidas concretas na agenda do governo? Claro que você não estou te pedindo para você listar aqui um rol infinito de medidas, mas selecionar aquelas que são exemplares de uma certa linha de política comercial e industrial que podem nos fazer acreditar que nós, desta vez, não iremos desaproveitar essa oportunidade. Além de mencionar políticas, nos limites que você julgue adequados, queria que você nos transmitisse se você sente hoje, você tem uma larga experiência no setor público, se há no interior do governo e na interlocução do governo com os agentes econômicos, digamos, hoje, digamos, uma atmosfera e uma possibilidade de coordenação que nos faça também acreditar que nós podemos, desta vez, não deixar o cavalo passar encilhado. Obrigada, Sérgio. Eu vou retomar o tema aqui da agenda ambiental para
mapear algumas das iniciativas que estão sendo adotadas exatamente para que o Brasil aproveite a oportunidade que se coloca, né? O Josué mencionou esse evento recente nos Estados Unidos, que é emblemático, digamos, do interesse no Brasil, mas o que o Brasil está fazendo para aproveitar a oportunidade? Eu acho que avançou muito no país a discussão sobre finanças verdes, né, títulos verdes, o fato de que o governo apresentou um projeto para o mercado regulado de carbono, ou seja, é importante precificar carbono no esforço de combater mudanças climáticas, no esforço do Brasil se integrar ao mundo nessa discussão sobre precificação de carbono, regulação de eólica offshore, que é um outro tema que avança, eólica offshore. Ou seja, você criar um marco regulatório que favoreça os investimentos, que crie segurança jurídica para que esses investimentos de fato aconteçam. Eu acompanhei a visita do presidente Lula à China, por exemplo, um grande interesse em energias renováveis no Brasil, investimentos, e perguntas a respeito, enfim, de base jurídica, né, para isso. Fundo Amazônia, BNDES, ou seja, esses são elementos, né, do seu ponto de vista regulatório, do seu ponto de vista de finanças, PAC Verde, ou seja, projetos de investimento prioritários voltados para a questão de sustentabilidade. Esses são exemplos, digamos, de ações que se combinam para que o Brasil faça, de fato, bom proveito dessa oportunidade que se coloca. Eu acho que na área ambiental, mas com essa dimensão também de, enfim, de uma indústria que seja sustentável, de uma indústria que se posicione a partir desses credenciais de sustentabilidade, eu acho que é muito claro. Na área de política industrial, eu acho que esses primeiros meses, né, do governo reforçaram a governança, ou seja, uma visão clara a respeito de medidas horizontais que são necessárias para a competitividade da economia e da indústria brasileira. Eu mencionei aqui reforma tributária, enfim, arcabouço fiscal, esse conjunto de medidas que ajudam a redução do custo de capital no Brasil, que, como o Josué falou, é efetivamente muito elevado, mas também a construção de uma visão de política industrial a partir de missões, ou seja, de setores que têm capacidade de, enfim, alavancar na economia brasileira a partir da indústria, o setor de saúde, por exemplo, como foi recentemente lançado em Brasília. Mas recentemente o governo lançou um programa de financiamento para o complexo industrial da saúde. Isso será objeto de um seminário que faremos aqui no dia 2 de outubro com o secretário Carlos Gadelha. Prova de que, de fato, aqui, digamos, a indústria é um valor. Então, estamos perseguindo esse tema em várias frentes. E não é por acaso que eu sou o presidente. É verdade, uma coisa, exatamente, as coisas aqui caminham de mãos dadas. Tatiana, uma palhinha, digamos assim, sobre este programa. Qual é a sua visão sobre ele? Tem um comitê do qual o MDIC faz parte, né, de coordenação, por favor. O setor da saúde, enfim, é um desses eixos prioritários da política industrial e faz sentido num país em que o SUS tem o papel que tem e que há o poder de compra do Estado como uma ferramenta que é importante para alavancar a atividade industrial no setor. Então, enfim, a questão é como mobilizar os recursos, os instrumentos à disposição para, de fato, agregar valor à produção e enfim, fazer bom uso, né, dessa oportunidade que se coloca a partir desse grande mercado consumidor que é o Brasil. O setor da saúde tem um déficit importante na balança comercial, e, enfim, há capacidades instaladas no Brasil que permitem que a gente possa avançar na direção de atender essa demanda. Agora, eu tenho a preocupação sempre muito clara com a dimensão internacional do que a gente faz, ou seja, investimentos no setor, a política industrial, inclusive, para a saúde, precisa levar em conta o fato de que o Brasil precisa exportar também, né? Ou seja, não pode ser uma política industrial voltada a substituir importações, né? Veja, essa é uma questão muito clara. Alguns investimentos, e principalmente de equipamentos, eu, enfim, estive com uma empresa que investe, que produz equipamentos muito sofisticados, equipamentos médicos muito sofisticados, diz, olha, Tatiana, não faz sentido a gente investir no Brasil apenas para atender o mercado brasileiro, porque a gente produz, o mercado brasileiro, por maior que seja, não é suficiente. Ou o Brasil amplia a rede de acordos comerciais, ou o Brasil tem acesso favorecido, digamos, ao mercado da região, etc.,
ou a gente vai atender o mercado brasileiro a partir da base americana, a partir da base europeia. Então, essa visão de política industrial que ajude a integrar o Brasil ao mundo, e francamente é importante também que não se trate as importações como algo a ser combatido, né? Ou seja, há determinadas importações que contribuem para a competitividade da indústria. Eu acho que nessa discussão sobre política industrial no Brasil, inclusive à luz do debate internacional, enfim, a gente acompanha, por exemplo, o que os americanos estão fazendo, de trazer a produção de volta para casa, etc. É muito importante que o resultado disso no debate público no Brasil não seja precisamos tratar as importações como inimigos, né? Veja, o SUS é o que atende a população da maneira como atende, também porque consegue importar insumos mais baratos, né? E, enfim, essa é a discussão do dia a dia da nossa política industrial, da nossa política comercial, as discussões na CAMEX, por exemplo, toda a reunião do Conselho da Câmara de Comércio Exterior, onde se decide imposto de importação no Brasil, há discussão sobre, olha, esse insumo para a saúde, esse insumo, enfim, convém reduzir o imposto, etc., produz, não se produz, etc. Então, enfim, eu aproveito o tema da saúde, porque, neste caso, na minha visão, a discussão sobre a dimensão internacional da política industrial é chave, tanto do seu ponto de vista de importação, ou seja, há capacidades no Brasil, o Brasil pode avançar na produção de determinados bens, insumos, produtos da saúde, farmacêuticos, industriais, enfim, de equipamentos, médicos hospitalares, vacinas, e há uma dimensão de exportações, né? Ou seja, não se pode desenhar uma política industrial sem levar em conta a dimensão internacional. Essa mesma discussão vale para o setor automotivo, por exemplo, né? Ou seja, não se pode pensar numa política industrial que não leve em conta a necessidade que nós temos de seguir exportando veículos, né? O Brasil perdeu competitividade aí, a discussão sobre, enfim, rotas tecnológicas, etc., deve levar em conta o fato de que a gente não pode tomar um caminho que olhe só para o mercado interno. Eu vou pegar essa trilha que você, enfim, traçou e que também está aqui expressa em várias perguntas, uma delas da Maria Amélia, da Silvia Henriques, que ela alude ao tema justamente da produção de lítio no Vale do Jequitinhonha, as possibilidades de transformar isso em baterias, ou seja, de haver manufatura interna com base neste insumo encontrado na região do norte de Minas. Para ampliar, na linha do que a Tatiana mencionou, Josué, em que, digamos, da tua experiência, da tua observação, quais são os setores, as cadeias em que nós podemos avançar na produção doméstica com competitividade internacional? Né? Quais são os setores mais promissores, partindo da premissa que, obviamente, como tudo na vida, nós não seremos capazes de ser bons em tudo. Né? Alguma seletividade há de haver. O que a tua experiência, a tua observação indicam a esse respeito? Sérgio, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que o Brasil já está muito mais integrado à economia mundial do que esteve, né? Em 2003 ou 2002, o fluxo de comércio do Brasil era de 100 bilhões de dólares. Graças ao trabalho do ministro Furlan, o fluxo de comércio cresceu em 8 anos de 100 bilhões de dólares para 400 bilhões de dólares ao final de 2010, me parece que o número é esse. E hoje está em 600 bilhões de dólares, não é? Apesar da pandemia, apesar de outros problemas. Ou seja, o Brasil tem se integrado mais às cadeias globais de valor. Por que a gente não exporta mais manufaturado? Porque, infelizmente, o nosso sistema tributário, e aí nós temos que aplaudir a uma reforma que estava há quase 40 anos sendo discutida no Brasil e que talvez nós tenhamos uma chance real de aprová-la agora este ano. E, de novo, foi reiterado esse compromisso em Nova York pelo presidente da Câmara e o presidente do Senado. Né? Nós aprovamos na Câmara, infelizmente com muitas exceções, não é? Nós poderíamos ter um IVA, que não é o mais baixo do planeta, mas seria um IVA dos melhores padrões europeus, em torno de uma alíquota de 20%,
se ela fosse única e não tivéssemos nenhuma exceção, né? Com as exceções que foram incorporadas na votação final na Câmara. Hoje nós devemos estar falando de uma alíquota básica em torno de 26%, que já nos coloca no patamar mais alto entre os IVAs do mundo. São 172 países do mundo que, de fato, trabalham com IVA. Espero que o Senado reduza parte dessas exceções e traga de novo essa alíquota básica para baixo de 25%, talvez 23%, que seria uma alíquota básica alta, porém com um progresso gigantesco sobre o atual sistema de impostos indiretos no Brasil e que produzem resíduos tributários de mais ou menos, na indústria de transformação, em média, 9% a 10%. Ou seja, um produto industrial, em média, tem 10% de impostos sendo exportados, que não são recuperados. Então, só a eliminação dos resíduos tributários, que a reforma do IVA vai promover, já traz uma vantagem para o setor industrial exportador significativa, né? Além de nos tornar um país normal em relação ao sistema tributário de impostos indiretos, em relação ao resto do mundo, que já, por si só, propicia a atração de investimentos, né? Então, o fim da guerra fiscal, já que é um imposto cobrado no destino, como, aliás, é em todos os países do mundo, né? Os Estados Unidos não tem IVA, tem imposto sobre consumo, que é o equivalente, mas é óbvio, é consumo, é no destino, né? O Brasil criou o imposto na origem, que propicia um Estado fazer um incentivo com o chapéu dos outros, né? Porque é isso, criou-se uma tragédia tributária no Brasil, com guerra tributária e com distorções, e hoje já não é mais nem vantagem comparativa para um Estado, porque todos os Estados dão, então já não é nem mais uma vantagem comparativa para os Estados. Aqui nós temos, por exemplo, meu Estado, a cidade de Extrema. A cidade de Extrema está na fronteira de São Paulo com Minas Gerais. E deu-se na cidade de Extrema um incentivo para os e-commerces. Então, quase todos os centrais de distribuição de e-commerce estão em Extrema, mas todos vendem para São Paulo. E estão em Extrema porque o incentivo fiscal está lá, mas quem paga o imposto é o Estado de São Paulo, né? Não é Minas que está custando isso. É um dos metros quadrados hoje de galpões mais caros do Brasil, porque tem pleno emprego. Atrai emprego de São Paulo, tem ônibus fretados que saem de cidades paulistas com trabalhadores para irem trabalhar todos os dias em Extrema. Ou seja, esse tipo de distorção acaba com o IVA, não é? Acaba com esses resíduos tributários ao longo da cadeia, que trazem, obviamente, prejuízos principalmente para a agregação de valor, e dificultam a agregação de valor, e pior, também diminuem a competitividade do produto brasileiro com o produto importado, porque o imposto de importação não tem como função desfazer esse tipo de distorção, né? Corrigir esse tipo de distorção. Acaba com os créditos tributários, que são, às vezes, dramáticos, né? Empresas que acumulam créditos tributários, seja contra um Estado da Federação, seja contra a União, e que não são pagos nunca, que não são corrigidos, o que também aumenta o custo. Então, nós todos temos que aplaudir a reforma tributária. Eu acho que ela pode trazer para toda a cadeia industrial, Sérgio, um ganho de competitividade, uma possibilidade de exportação maior. Tomara que o Senado reveja uma parte importante das exceções. Tecnicamente, o ideal, eu acho que é impossível politicamente, mas tecnicamente o ideal seria o IVA de alíquota única. Nós devemos ter essa tarifa reduzida, né? E para alguns poucos itens, como, por exemplo, cesta básica, e aí tem que se discutir a cesta básica, o que é. E tem a tese também daquele cashback que, vamos dizer, se você quer, de fato, tornar o alimento para a pessoa que precisa mais barato, o cashback é um instrumento que poderia ser usado, não tem por que dar subsídio num alimento, mesmo que faça parte da cesta básica, para quem pode pagar mais, né? Então, mas isso não vai acontecer, vai ser uma alíquota reduzida, uma alíquota zero. Temos que torcer para que o Senado limpe muito
do que foi aprovado na Câmara, ainda que a estratégia eu acho que estava correta na Câmara, tinha que aprovar, não podíamos perder um momento ali de aprovar antes do recesso de meio do ano, então ainda bem que aprovou, mesmo com todas essas exceções. Eu acho que a própria Câmara está consciente de que o Senado tem que limpar grande parte das exceções e vai voltar para a Câmara, eu acho que a Câmara vai concordar com essa limpeza das exceções, e eu acho que isso já é um avanço grande. Agora, a sua pergunta especificamente é relativa a quais os segmentos em que o Brasil tem vantagens comparativas e que, sobre eles, o Brasil pode ser, de fato, um grande exportador. Seguramente, no complexo de alimentos, o Brasil tem uma vantagem comparativa gigantesca, né? Ou seja, tudo que vem da nossa base de recursos naturais, seja de mineração, seja de produção, em função do nosso território privilegiado, e em função também da competência dos empresários do agro, eu acho que é um setor em que o Brasil pode ser extremamente competitivo. Agora, sempre buscando duas coisas: agregar valor e, às vezes, o valor se agrega também através de marcas, né? A gente vê, por exemplo, o Brasil, como grande produtor de café, não tem uma marca mundial que seja compatível com o peso, a qualidade e o volume de produção da nossa indústria de café. Então, eu acho que a gente tem que investir nisso e pode ser altamente vitorioso nessas indústrias. É óbvio que tem algumas outras indústrias que é muito difícil de voltarmos a ter competitividade. Eu, por exemplo, não acredito mais que o Brasil possa ser extremamente competitivo na indústria de microeletrônica. Eu acho que nós tivemos uma defasagem tão grande que, de fato, não dá mais para talvez nos microprocessadores básicos, porque são fundamentais como insumos para outras indústrias, mas já não é mais uma indústria em que o Brasil vai competir de forma, vamos dizer, a dominar certos setores do mundo. Um outro ponto que foi destacado nessa visita em Nova York, nesse encontro em Nova York, é o fato do Brasil ter uma proximidade com o continente africano importante. E o Brasil pode ser uma porta de entrada para o continente africano. E, de fato, o continente africano talvez seja a última fronteira de grande crescimento potencial no mundo. Um continente riquíssimo, obviamente com seus problemas, mas é uma fronteira importante. Os investidores do hemisfério norte nos veem como essa possível porta de entrada. Eu acho que o Brasil não pode desprezar isso, até porque a China tem ocupado o continente africano, como tem ocupado o continente sul-americano também, de maneira muito forte, né? E, obviamente, com isso, ela acaba levando vantagens no comércio. Então, o Brasil não pode desprezar. Muitas vezes há uma crítica de que o governo dá atenção a essa relação sul-sul. Eu acho que a gente devia, como homens de negócio, tirar proveito desta visão que o governo tem de dar uma ênfase na relação sul-sul, porque, de fato, nós temos ainda condições de acesso privilegiado a esses mercados, se soubermos aproveitar. E, bem ou mal, são mercados potenciais grandes. Eu não vou abandoná-lo, não. Queria aprofundar um tema, tomar o exemplo da indústria automobilística, que foi central na industrialização brasileira a partir dos anos 50, teve um papel importantíssimo na região expandida aqui em torno da metrópole de São Paulo, gerou o movimento sindical do qual o presidente Lula emergiu, e que perdeu competitividade, perdeu um mercado externo que chegou a ter no passado. É uma indústria na qual a gente ainda pode ter um papel no sentido, digamos, de ocupar mercados externos e à vista dessa pergunta, como é que o senhor vê aqui a escolha sobre eletrificação da frota de veículos? Ritmo, proporção, qual é o horizonte, qual é o que as empresas pensam e o que o governo, Tatiana, pensa a esse respeito? Quer começar? Tema difícil, viu, Sérgio? Você sabe que num dos primeiros dias em que eu assumi a Fiesp, há 1 ano e 9 meses atrás, eu criei um grupo de trabalho sobre isso na Fiesp.
extremamente preocupado, porque, obviamente, a Fiesp, como Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e a indústria automobilística no Estado de São Paulo tem um peso tão grande, né? Em algumas cidades, um peso enorme. Por exemplo, Sorocaba tem uma indústria de autopeças muito pujante, né? E assim como outros municípios. Esse grupo de trabalho justamente sobre a questão da descarbonização da frota, mas era para abordar qual deveria ser a rota tecnológica que o Brasil deveria adotar. Você sabe que o Brasil já chegou a vender 3,8 milhões de automóveis, hoje está em torno de 2 milhões de automóveis. Quando ele vendeu 3,8 milhões de automóveis, a indústria automobilística tinha uma projeção de chegar a 5, 6 milhões de automóveis, e hoje nós estamos a 2. Mas esse desafio da rota tecnológica é um tema delicadíssimo. A rigor, as montadoras no Brasil, que são, obviamente, subsidiárias de empresas internacionais, elas têm optado por dar ênfase no Brasil no motor a explosão, e elas têm razão numa coisa: se você vir pela ótica de descarbonização, o motor a explosão a etanol, ele descarbonizaria muito rapidamente, vamos dizer, a emissão de CO2 produzida pela... Não é a principal, a Tatiana fez referência, 50% é queimada, né? Mas na parte de mobilidade é uma emissão de CO2 importante. O Brasil poderia diminuir muito a emissão de CO2 com o etanol, com o biodiesel. O Brasil poderia exportar essa tecnologia para países como a Índia, que também tem um potencial de produção de etanol grande, ou mesmo países como a África, onde a infraestrutura para a eletrificação talvez não esteja presente. Mas a pergunta que eu faço para as montadoras, e elas nunca respondem, é o seguinte: mas as matrizes de vocês, todas elas estão seguindo na direção do BEV. Como é que... Né, montadoras que fazem milhões de automóveis têm, sei lá, menos de 5% da produção mundial no Brasil. Como é que uma tecnologia que representa 5% da produção de vocês vai acabar prevalecendo? Então, é uma questão delicada. O Brasil tem fatores realmente que dão a ele competitividade ao motor a combustão, e uma base instalada importante, uma tecnologia que foi desenvolvida aqui, que foi aperfeiçoada aqui importante, que eventualmente poderia ser usada para exportação, mas, ao mesmo tempo, parece que o mundo está indo na direção, principalmente para veículos leves, na direção do BEV. E aí tem um risco, né? As rupturas... BEV é Battery Electric Vehicle, ou seja, é o veículo elétrico à bateria, não é o híbrido, não é é a bateria, ele é a tomada elétrica, carregou a bateria, né? E a questão aí é o seguinte: se houver uma ruptura tecnológica, a tecnologia, às vezes, ela cresce de maneira lenta e, de repente, ela tem um ponto de inflexão e ela sobe, vamos dizer, de redução de custo, melhoria de performance exponencialmente. Se houver uma ruptura tecnológica na bateria, aí é avassalador. O veículo BEV vai dominar completamente, né? Então, o Brasil tem que ficar muito atento. Veja bem, a indústria, por exemplo, de biocombustíveis, ela não estará alijada. Pelo contrário, o Brasil pode ser o maior produtor de SAF, Sustainable Air Fuel, Aviation Fuel. Ele pode ser o maior produtor mundial de SAF. Mas, por exemplo, a União Europeia, tendo em vista aquela visão protecionista, ele não admite o SAF vindo de etanol, porque eles acham que aquilo está competindo com o alimento. Eu acho que, no fundo, é uma visão muito mais protecionista do que, de fato, de proteção ao preço de alimentos, não é? Então, temos que vencer essas barreiras regulatórias do mundo, mas o Brasil tem condições de ter uma indústria de etanol, de biocombustíveis altamente competitiva em alguns segmentos e ter também o BEV. Mas as montadoras no Brasil ainda acreditam
no veículo a combustão, No business as usual, né? principalmente no etanol, no biodiesel, por algum tempo. Algumas sabem que é inevitável e que o BEV vai acabar prevalecendo, mas vai haver uma transição. Só espero que o Brasil não seja pego de surpresa e essa transição se acelere com a queda abrupta e a melhoria abrupta na eficiência e no custo das baterias. Se isso acontecer, aí vai ser um desmanche da indústria automobilística brasileira, até porque os veículos elétricos têm muito menos peças. Então, vai impactar toda a cadeia. Vai impactar a cadeia de autopeças, vai impactar a cadeia depois da venda de serviços. Então, é um impacto grande. Por favor. Você fez por aqui? Bom dia a todos. Obrigado. Na sexta-feira, eu participei de um seminário sobre mobilidade sustentável e aprendi muito. E ali tinha o vice-presidente da Volkswagen, que é o maior produtor aqui de ônibus, né, no Brasil, e também uma senhora de uma indústria chamada Eletra, aqui do interior de São Paulo. E também o secretário da Prefeitura e o ex-secretário de Transportes do Estado, até o final do ano passado. E, então, eu acho que o grande avanço potencial que existe para a indústria é exatamente no ônibus elétrico autônomo, a bateria, sem aqueles suspensórios, né, que eu chamo do ônibus elétrico antigo. E a preocupação do secretário do município de São Paulo é se a indústria vai ter condição de atender a demanda, que prevê aí um número de ônibus desses em circulação de até 2.800 num prazo de 2 anos, com uma grande renovação da frota, o que daria, inclusive, um upgrade de ambiente, principalmente nas áreas mais congestionadas, né? Então, aí vem o assunto das baterias, que você mencionou, né? Mas tem um grande potencial aí de parcerias entre as multinacionais, que produzem chassis e tudo para ônibus, Mercedes, Volkswagen e outras, e empresas nacionais como a Eletra, que eu conhecia de nome, mas que me convenceu bastante. E é uma empresa já na 3ª geração. Deixa eu fazer... Nós abrimos aqui por deferência aos ilustres personagens aqui na primeira fila, abrimos essa sessão para poder fazer diretamente a pergunta pelo microfone. Já que eu abri, eu queria dar a palavra também ao Roberto Macedo, que tinha me pedido... É que nós somos da moda antiga. Não, eu sei, eu também... Não, Mas não, eu mandei a mensagem para o... Mas é que não me chegou, mas não importa. Tá bom. Não, Ele não mandou. Eu já encaixei o golpe, vai, toca a vida. Bem, o caso é o seguinte, eu usando o jargão de economista, né, eu queria fazer uma pergunta ao nível microeconômico primeiro, e outra no nível macro. Para ambos. Não, para ele e para ela também, né, mas somente para ele aqui, que ele fez referência aí a esse diálogo com o setor automobilístico e tudo. Eu queria saber, se você está estando lá na Fiesp, você reúne os CEOs de empresas exportadoras, certo? Multinacionais, e de algumas empresas nacionais que se destacam, como a WEG, certo? Para aprender com eles o que precisa ser feito para você fazer aquilo que eu chamo de substituição de exportações. Quer dizer, não reduzindo as atuais, mas na margem, passando para produtos mais sofisticados. Certo? E uma pergunta macroeconômica, que é um assunto que me incomoda muito, eu defendo muito que precisa aumentar o crescimento econômico, senão não vai resolver nada. Certo? E aí eu estive observando os dados, para você crescer, você precisa investir. E o investimento público teve uma queda brutal, certo? Ele chegou a 10% na década de 70, final dos anos 60,
fazendo, por exemplo, Itaipu, que foi, então, a maior hidrelétrica do mundo. Ele fez a ponte Rio-Niterói, que foi a segunda maior ponte do mundo. E já imaginou a demanda que isso gerou para as siderúrgicas nacionais, a indústria de cimentos? Né? Hoje, caiu 10% do PIB, hoje está 2% de emprego também. Está 2% do PIB. Isso que o Estadão aí, até o editor aqui, ele tem feito reportagens sobre como o governo federal estabeleceu regra para os municípios que exigem que eles gastem um X para educação e saúde. Isso prejudicou, por exemplo, o investimento em saneamento básico, porque não tem dinheiro. Quer dizer, a Constituição determina que eles devem fazer alguma coisa e não fazem. Então, eu acho que as entidades de classe deviam reunir entre si e tentar fazer um projeto nacional, certo? Coisa macroeconômica, envolvendo política fiscal, investimentos e tudo, e cobrar do governo, porque ninguém cobra, certo? Vocês ficam cobrando aí mudanças na reforma tributária, mas ninguém cobra do governo um comportamento mais adequado que se reflita no crescimento econômico. Muito bem. Josué, a palavra é sua. Tatiana, fique à vontade para fazer os comentários que você julgar pertinente. E nós temos mais 15, 20 minutos e eu tenho aqui uma fila de perguntas interessantes. Já peço desde logo desculpas, não serei capaz, aqueles que nos assistem ou que estão não serei capaz de fazer todas, mas tentarei fazer algumas. Josué. Pergunta extremamente pertinente. Na verdade, o Brasil já teve um estoque de infraestrutura em relação ao PIB equivalente aos melhores países da OCDE, 56%. Isso é o índice da Inglaterra, da Alemanha. Hoje é em torno de 35%. Para que a gente possa recuperar o mesmo nível de mais de 50% de estoque de infraestrutura sobre o PIB, nós tínhamos que investir mais do dobro do que temos investido por ano em infraestrutura. Apenas para mostrar um dado do que o senhor falou, que é importantíssimo. Se o Estado, e não existe nenhum país do mundo de dimensão continental como o Brasil, que tem apenas no setor privado, é claro que devemos privilegiar o investimento no setor privado, mas que tem apenas no setor privado a capacidade de investir. Nós estamos investindo 130 bilhões por ano em infraestrutura, devíamos estar investindo mais de 300, e o Estado está investindo em infraestrutura 35, 40, ou seja, precisamos crescer de 130 para mais de 300 e o Estado vai ter que crescer, porque senão ele não vai conseguir alavancar. Tema absolutamente importante, mais preocupante ainda. Nos últimos 8 anos, a indústria de transformação brasileira sequer investiu a depreciação. Então, ou seja, nós, como setor, não estamos conseguindo repor o nível tecnológico. Não é nem crescer o nível tecnológico, repor o nível tecnológico. Nos últimos 8 anos, investimos cerca de 80% da depreciação. O que é dramático, né? O efeito cumulativo disso é enorme. Não é à toa que a nossa produtividade tem caído, né? E caído mais rapidamente ainda com essa baixo investimento. Então, nós precisamos aumentar a formação bruta de capital fixo. O Estado precisa aumentar e o setor privado precisa aumentar. Nós temos essas restrições orçamentárias, esse engessamento do orçamento com recursos carimbados é um problema, né? Na Itália, por exemplo, hoje, não tem que se fazer mais escola para criança, né? Não tem criança. Tem que fazer mais hospital, porque, infelizmente, a população envelheceu. Então, quando se engessa, né, tantos por cento para a educação, tantos por cento para a saúde, tantos por cento para isso, é óbvio que a flexibilidade do administrador público dificulta e acaba repercutindo justamente no investimento público, que eu acho que é fundamental. Então, excelente tema. A Fiesp tem abordado esse tema em conjunto, inclusive, de muito próximo, no caso da infraestrutura, com a ABDIB, mas, de novo, caímos nessa questão da restrição orçamentária. Fizemos um grande seminário em que estavam presentes o presidente do BNDES, vários ministros, inclusive de órgãos de controle, sobre esse tema. Mas precisamos ter uma equação macroeconômica que nos permita fazer isso, né? Eu acho que era essa a pergunta, né?
Quer comentar, Tatiana? Eu gostaria de não esquecer de mencionar um tema muito importante que o Josué levantou, que é a questão do perfil tarifário do Brasil. É um comentário rápido para que, enfim, a gente possa voltar às perguntas, mas destacar a importância desse assunto, né? Já desde que se estabeleceu a tarifa externa comum, lá nos anos 90, nunca houve uma revisão efetiva do perfil tarifário que hoje se aplica ao Brasil. Já é adequado, não é? E ao longo desses anos, como não surpreende ninguém, foram se acumulando exceções, né? Então, enfim, hoje enfim, você tem vários regimes, a começar pela Zona Franca, mas você tem Repetro, Reporto, etc., e a falta de clareza a respeito de qual é a situação efetiva, enfim, se é adequada a situação que hoje existe para enfim, para os nossos objetivos de política industrial, política econômica, política comercial. O fato de que, ao longo do tempo, se acumularam exceções faz com que o perfil tarifário seja pouco transparente, menos transparente do que eu gostaria, compromete muitas vezes a previsibilidade, né, porque você precisa manejar os instrumentos de alteração tarifária, enfim, em função do fato de que não se consegue fazer uma reforma efetiva, né, nas nossas tarifas. Há um número muito elevado de patamares, enfim, o ideal seria que houvesse um número limitado de patamares, que houvesse uma escalada tarifária que acompanhasse a agregação de valor, e em função dessas exceções que se acumularam ao longo do tempo, você tem casos em que o insumo tem um imposto de importação mais alto do que o produto, enfim, processado, isso estimula, desestimula, né, a industrialização, o processamento no país. Eu só gostaria de cumprimentar, na verdade, a Fiesp pela iniciativa de somar esforços ao governo para uma avaliação mais profunda deste tema, que eu antecipo não é trivial, né? Porque naturalmente, enfim, essas exceções estão lá por um motivo, mas me parece um tema estruturante, né? Uma agenda estruturante para o nosso comércio exterior. As perfurações, as exceções, a tarifa externa comum comprometem o comércio exterior que nós desejamos ter, a política de comércio exterior que nós desejamos ter, que é mais transparente, mais previsível e que favoreça o comércio. Muito bom. Mais uma concessão feita de maneira generosa e alegre. Pedro. Bom dia, obrigado aqui pelo convite. Josué, acho que nós estamos diante de uma nova estratégia para a indústria. Acho que a gente deveria considerar que o Brasil construiu uma indústria, principalmente de manufatura, visando o mercado interno, a substituição de importações, e criou uma indústria diversificada que hoje não se adequa à realidade de produtos globais. A indústria precisa ser global e de escala global. E então a primeira pergunta que eu lhe faria é se a indústria brasileira tem a consciência que ela terá que se especializar e ser uma indústria menos diversificada. E o segundo aspecto que eu colocaria, diante das oportunidades que nós temos, como vocês já citaram aqui, da sustentabilidade, enfim, da alimentação mundial, etc., que nós temos vantagens comparativas importantes, será que a alocação de recursos que ainda se faz na indústria, em termos de subsídios, em termos de proteção, não é uma alocação errada que está protegendo a indústria velha e não a indústria do futuro? São essas duas perguntas. Muito bem. Josué, eu te pedi só uma questão aqui de procedimento, porque nós já temos 12 minutos. Queria antecipar algumas perguntas. A Tatiana, eu vou procurar fazer um cluster aqui de perguntas. Vera Torsten, que nos assiste, eu agradeço. Roberto Pfeiffer fez perguntas que têm a ver, digamos, com acordos internacionais e seus efeitos sobre ambiente de negócio em geral e sobre comércio exterior em particular. Nesse âmbito, eu te perguntaria, União Europeia, Mercosul, em que pé estamos, onde é que podemos chegar, quais são os obstáculos, qual é o tempo razoável para esperar uma definição. 2, ascensão à condição de membro pleno da OCDE. Né? Tem importância, não tem importância? Pode avançar, não pode avançar.
Então, fica com isso aí no teu estoque. Josué, por favor, a pergunta do Pedro. O Pedro é o mais neoliberal dos industriais, um industrial extremamente vitorioso, mas ele defende as teses de que, eventualmente, uma abertura abrupta e completa da economia brasileira faria com que a indústria ganhasse produtividade. Somos amigos há muito tempo, admiradores, me sucedeu no IED. Mas, Pedro, eu não sei, sinceramente, se a indústria brasileira... Eu acho que nós temos subsídios, de fato, na economia brasileira que trazem distorções enormes, né? Aliás, talvez a maior fonte de recursos para o equilíbrio orçamentário deveria ser buscado no fim desses regimes especiais tributários que existem no Brasil, né? São centenas de bilhões de reais nesses regimes especiais e que foram criados em algum momento com um propósito e que nunca mais são reavaliados, ou seja, eventualmente até tinham lógica no momento em que foram criados, mas já perderam a lógica, já deveriam ter sido revistos. Aliás, toda política pública, nós até defendemos que no arcabouço fiscal fosse inserida uma emenda, e foi inserida no Senado, mas depois voltou à Câmara e acabou caindo, de que toda política pública, seja no sentido do incentivo ou da redução do imposto, né, seja de gasto público direto, tivesse uma reavaliação periódica para se medir a efetividade, a eficiência e fosse revista. Até sugerimos que um dos, vamos dizer, órgãos que poderiam participar dessa revisão fosse o TCU, já que ele tem acesso a um conjunto enorme de informações. A emenda, eu sugeri isso para o relator na Câmara, ele acabou não tendo tempo para incluir na proposta que foi votada na Câmara, foi ao Senado, foi incluída no Senado, mas ao voltar à Câmara foi derrubada. A gente devia, como sociedade, defender que isso seja feito periodicamente, como é feito em vários países do mundo. Então, eu concordo com você. Eu acho que o Brasil tem um excesso de distorções, não é, que, inclusive, dificultam uma reforma tributária. Você vê que grande parte daqueles que se opõem à reforma tributária são aqueles que querem manter os privilégios que têm hoje, que já não se justificam mais, mas é um problema. Então, eu concordo nesse aspecto, mas eu não acho que elas sejam direcionadas à indústria. Sinceramente, eu não sei se a indústria é o maior beneficiário desse conjunto de incentivos, de reduções tributárias que são dadas na economia brasileira. Eu acho que diversos setores são beneficiados. Talvez a indústria seja o que seja menos beneficiado, tanto é aquela que mais paga tributos no Brasil. 30% dos tributos brasileiros são pagos pela indústria, quando ela tem 11% de participação no PIB. Ela paga 46% do valor agregado. O setor do agro, com todos os méritos do setor do agro, paga muito pouco do valor agregado, 5%. Né? Então, e tem ainda por cima, vamos dizer, um sistema de financiamento garantido, que é o Plano Safra. Eu tenho defendido o Plano Produção, um Plano Safra para a indústria, né, como algo equivalente. É óbvio que 440 bilhões, que é o Plano Safra entre agricultura familiar e o Plano Safra para os grandes empreendedores do setor rural, somam os 440. É impossível que o Brasil chegue lá num plano de produção, mas devíamos ter algum sistema de financiamento permanente, adequado para a indústria também. Agora, o que você coloca é verdade também. Nós, no Brasil, por termos setores fortes mais na indústria de base, temos protegido mais a indústria de base do que, às vezes, deveríamos, e isso acaba trazendo distorções. E o pior é que acaba não protegendo, sabe por quê? Porque, de uma maneira ou de outra, o produto acaba entrando, então entra o produto final. Então, essa revisão da escalada tarifária, eu acho que ela é fundamental e ela precisa ser abordada com coragem pelos setores industriais, para permitir que a indústria do futuro no Brasil prevaleça. E a indústria do futuro é aquela que, obviamente, tem um conteúdo importante de
conhecimento, de inovação, de tecnologia, de serviços agregados, de marcas, e é uma indústria descarbonizada. Portanto, inclusive, a indústria de base brasileira vai ter que se adaptar, e é o que eu defendo no sentido, e é o que a Fiesp tem defendido, no sentido de aproveitar esse potencial gigantesco de geração de energia limpa no Brasil para descarbonizar toda a nossa cadeia produtiva, tá certo? E não necessariamente exportar produtos de baixo valor agregado, ainda que verdes, tá certo? Então, não acho que a indústria seja o principal destinatário de subsídios, acho que já não é mais. Acho que os subsídios têm que ser revistos periodicamente, deveríamos revê-los imediatamente. Nós temos centenas de bilhões de dólares nessa forma, que não se justificam. E acho que a escalada tarifária tem que ser revista, e a gente está colaborando com o governo no sentido de oferecer uma sugestão que baixe as tarifas, não as tarifas aplicadas, mas as tarifas publicadas, para mostrar com transparência que não temos uma economia tão protegida assim, como se apenas olhando os dados das tarifas publicadas possa fazer parecer. Muito bem. Antes de passar para você, Tatiana, só compartilhar a respeito desse assunto uma conversa com o José Roberto Mendonça de Barros, que disse, olha, a abertura ampla, geral e restrita unilateral é inviável do ponto de vista político. Agora, ela pode começar concentradamente sobre a indústria de base, os bens intermediários que afetam negativamente a competitividade dos produtos finais e onde há uma escalada tarifária muito pronunciada. Isto posto, Tatiana, acordos, desacordos, desavenças. Obrigada. Enfim, é importante ampliar a base a rede de acordos, né, de que o Brasil dispõe. Hoje a rede é limitada, é reconhecidamente limitada. O Brasil hoje preside neste semestre o Mercosul, e as prioridades para negociação, relacionamento externo, a conclusão de Mercosul-União Europeia, Mercosul-EFTA, Mercosul-Singapura. Sobre Mercosul e União Europeia, o bloco fechou a sua contraproposta, a proposta que os europeus apresentaram de instrumento comum, né, de joint instrument, etc. E nós teremos na semana que vem, em Brasília, uma reunião negociadora, ou seja, avança o tema, não é trivial. A visão do governo brasileiro era de que o documento apresentado pelos europeus não podia ser aceito como apresentado, o que, francamente, não me surpreende, sempre é assim, né, numa negociação, mas o que nós apresentamos, o Mercosul apresentou, foi uma contraproposta que valoriza a dimensão da sustentabilidade, porque, afinal de contas, foi isso que motivou o documento, a proposta europeia, mas a dimensão da sustentabilidade de forma ampla, ou seja, social, ambiental, econômica. Os europeus apresentaram um documento focado em sustentabilidade naquilo que, enfim, interessa a eles, né? Todo mundo ficou especialista no problema alheio, né? Ou seja, um documento de sustentabilidade focado em desmatamento. Não, tá bem, né? Nós temos um problema de desmatamento, estamos atacando o problema do desmatamento, mas evidentemente que, sob o ponto de vista de aquecimento global, mudanças climáticas, etc., combustíveis fósseis têm seu peso, né? E a gente não pode ignorar. Então, são esses aspectos, digamos, que nós contemplamos a nossa contraproposta, que tem essa dimensão ambiental. Tem uma dimensão que o presidente Lula fala com muita frequência, que tem a ver com pequenas e médias empresas, compras públicas como ferramenta de política industrial. A avaliação é de que isso precisava, enfim, algum ajuste. E há um terceiro aspecto que, para mim, é muito caro, que tem a ver com o fato de que, desde 2019, quando se concluiu o pré-acordo Mercosul-União Europeia, os europeus passaram a adotar uma série de medidas unilaterais que afetam as nossas expectativas de acesso ao mercado europeu, né? Então, desmatamento, a legislação anti-desmatamento da União Europeia, enfim, taxa de carbono na fronteira, etc. Ou seja, havia um equilíbrio ali, você pode discutir quão bom ou ruim era aquele equilíbrio de 19, mas o equilíbrio foi afetado por essas medidas europeias. E o que nós estamos propondo é algum tipo de mecanismo para que, enfim, se preserve o equilíbrio das concessões comerciais ao longo do tempo no contexto desse acordo. Então, enfim, a ver como as conversas avançam ano que vem. OCDE? Semana que vem. OCDE, o tema avança do ponto de vista técnico, há várias contribuições, digamos, na OCDE, do ponto de vista de discussão de política pública, proposta de regulamentação, etc. Por exemplo, este governo apoiou, né, a conclusão
no Congresso, aprovação no Congresso da nova lei de preço de transferência, algo que avançou no passado no contexto do ingresso do Brasil no OCDE, e a nossa avaliação é de que, enfim, essa convergência com o padrão internacional, neste caso, é positiva. O tema avança, eu acho que ainda, enfim, visões que há uma discussão ainda em curso no governo sobre com que entusiasmo, né, com que velocidade se avança nesse tema, mas eu gostaria de ressaltar esse aspecto. Reconhece o valor em várias das iniciativas adotadas no âmbito da OCDE e o apoio do governo federal à conclusão da legislação sobre preço de transferência é um sinal disso. Muito bom. Celso, você abriu, por favor, encerre o evento. Bom, eu acho que nós tivemos um excelente debate, e, sobretudo, um debate muito substantivo, porque olhamos a situação presente com um olhar para o futuro. Acho que tivemos a oportunidade de ouvir o presidente Josué, que, mais uma vez, demonstrou muita clareza sobre os problemas que temos pela frente, a maneira também de encará-los e de abordá-los. E mais aquilo que vamos dizer assim, uma vantagem competitiva de um país de escala continental como é o Brasil, com os recursos de que dispõe e com a capacidade que tem de se valer desses recursos para lidar com temas como a sustentabilidade, o meio ambiente e a descarbonização. Mas acho que ele não deixou de destacar, com toda a razão, itens voltadas ao investimento na área da indústria de transformação e também aquilo que são os componentes da infraestrutura de que o Brasil necessita para poder também ser competitivo. E eu acho, para destacar esse aspecto, mostrou uma visão da relevância do setor industrial num momento importante do país e comprovou a sua liderança. Usaria uma metáfora, não? Josué levou o povo para a terra prometida, de maneira que o Josué vai nos ajudar a levar a indústria à terra prometida da economia brasileira. Muito bem. A outra observação que eu queria fazer e que eu acho que a Tatiana também aproveitou o tempo que nós demos para ela, escasso em relação aos assuntos que ela trata, para discutir coisas muito significativas. O primeiro é o tema da visão que o governo tem, em conjunto com a indústria, da revisão da estrutura tarifária, não? Partindo também daquilo que disse o presidente Josué, de que uma coisa é a tarifa aplicada, outra coisa é a tarifa, vamos dizer assim, declarada, enunciada, ou bounded, como se diz na linguagem. E aqueles que defendem uma liberalização sem profundidade se apegam à tarifa anunciada sem examinar a especificidade da tarifa. Eu sempre disse que comércio internacional é uma diplomacia do concreto. E essa diplomacia do concreto não é a dos grandes macroequilíbrios com as quais tendem a trabalhar os economistas. Ela envolve uma discussão do concreto, a especificidade da tarifa, o que está por trás dela e, sobretudo, aquele conjunto de normas que regulam o acesso ao mercado e que podem trazer medidas protecionistas, como a Tatiana mencionou agora, ao discutir o andamento da negociação União Europeia-Mercosul. E ela também mostrou com muita clareza como existem assuntos importantes que estão em andamento.
entre eles, por exemplo, o capítulo da saúde e o seu significado para o país, como também o presidente Josué destacou bem a história do lítio e destacou também, enfim, um grande desafio que não está ao alcance nosso, mas das indústrias automobilísticas e da sua matriz, das suas matrizes, como é que elas vão lidar com uma disparidade entre a tecnologia para a qual elas dão valor aqui no Brasil e a tecnologia para a qual elas tendem no plano mundial. Isso é muito complicado. Usando a minha cabeça de industrial, se você tem uma máquina de papel dos anos 50 ao lado de uma máquina de papel de 2022, você equilibrar a sua unidade com a disparidade tecnológica é um grande problema. E este é um grande tema. E eu acho que o presidente Josué colocou muito bem. Isso envolve o setor de autopeças, envolve o setor de serviços, envolve o setor de emprego, que é um assunto de grande relevância. De maneira que eu acho que nós tivemos hoje uma discussão muito produtiva que discutiu assuntos muito substantivos e com muita objetividade. E eu creio que o presidente José começou lembrando as virtudes da civilização industrial de que falava o Roberto Simonsen, que eu acho que é um dado importante e que está ligado também à minha própria tradição familiar, porque Horácio Laffer foi um dos fundadores do Centro das Indústrias e, como o Simonsen, acreditava na civilização industrial, em infraestrutura, equipamento, e etc., etc. E tal. Então, agradecendo a presença de todos, encerramos o debate de hoje, que repetiremos mais adiante, dada a urgência do tema. Obrigado.